Boa noite, a paz. Samuel, 1 Samuel 17, 33. Porém, Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, ele homem de guerra desde a tua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saía após ele, e eu feria e a livrava de sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba, e eu feria, e eu matava. Assim, feria o teu servo o leão, como o urso, assim também será este incircunciso filisteu, como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e da do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora, e o Senhor seja contigo. Glória a Deus. 1 Samuel 17, 33 ao 37. Amém? Então, esse fato, Saul, ele era o rei de Israel, e nessa época Israel vivia em muitas guerras. Então apareceu o Golias, um filisteu, um gigante, que afrontou o Deus de Israel, afrontou os israelitas, desafiou que Saul mandasse um homem para enfrentá-lo. E se ele vencesse, o povo israelita seria escravo deles, e se ele perdesse, toda a nação dos filisteus seria um escravo dos judeus. Então todo o povo, mesmo sendo guerreiros, eles ficaram apavorados. Eles não tinham coragem de enfrentar Golias. Mesmo Saul, que era um homem muito grande também, muito alto, muito forte, muito vigoroso, que era o rei, também não tinha coragem de enfrentá-los. E Davi, nessa época, ele era um jovem, um garoto, que cuidava das ovelhinhas. Então ninguém dava nada para ele, ele não tinha valor nenhum. Então ele era desprezado, abandonado. E quando ele foi levar comida, levar marmita para os irmãos dele que estavam ali na guerra, ele ouviu esse gigante desafiar o povo, desafiar o judeu. Então ele não aceitou isso. Ele falou: quem é esse incircunciso para desafiar o povo de Deus, do Deus vivo? E ali o povo, os irmãos deles, o pessoal falou: pô, mas esse cara tá achando o quê? Então essa notícia chegou até Saul. Então Saul quis conhecer esse jovem que teve a coragem de falar: quem é esse cara? Eu desafio ele e tal. Então Saul chamou ele e falou: você não tem condições, né? Você é uma criança. Ele é um homem experimentado em guerra. Além do tamanho, além da força, tudo,
ele é um homem experiência em guerra. Você é só uma criança sem experiência nenhuma. Então Davi fala, olha, quando eu estava cuidando das ovelhinhas do meu pai, vinha um leão e eu enfrentava. Quando ele colocava a ovelhinha na boca para comê-la, eu ia em cima dele, enfrentava, feria e matava ele. Quando vinha um urso, a mesma coisa. Então, aqui o que ele está querendo dizer? Né? O que Deus tem revelado no nosso coração? Que assim como Davi, que era um jovem, mas que temia Deus, que essa coragem que ele tinha vinha de Deus, vinha do Espírito Santo, então ele tinha coragem de enfrentar o filisteu, que no caso aqui, a gente imaginando nos dias de hoje, seria o demônio, né? Esse leão seria o demônio, esse urso seria o demônio. E essas ovelhinhas que estavam na boca do leão, que estavam na boca do urso, são aquelas ovelhinhas, são aquelas pessoas, são as ovelhinhas desgarradas. São aquelas pessoas que estão afastadas da presença de Deus. São aquelas pessoas que falam que conhecem a Deus. Muitos até vão na igreja, aqui não vou entrar no mérito de religião, porque isso não interessa, né? Mas muitos vão nas igrejas, qualquer tipo de igreja, qualquer tipo de religião, ouve falar de Deus, ouve falar de Jesus Cristo, mas não conhece. Não tem um convívio, não tem uma amizade com Jesus. É como uma pessoa que você fala por telefone, é como um amigo que você conhece, que você fala que é seu amigo, mas ele está distante. Você não conhece ele, você não convive com ele. Então, mesmo que ele queira falar bem de você, mesmo que ele queira andar com você, mesmo que ele queira cuidar de você, ele não vai cuidar porque vocês estão distantes. Vocês estão longe um do outro, né? Então aqui, nessa interpretação, Davi, ele é o pastor, né? Ele tá fazendo o papel do pastor que cuida das ovelhinhas, né? E o nosso pastor hoje, que cuida das ovelhinhas, que assim como Davi enfrentou e enfrenta o dragão, enfrenta o leão, enfrenta o urso, é Jesus Cristo. Então, essas ovelhinhas que estão desgarradas, que estão desviadas, essas pessoas que estão fora da presença de Deus, o Davi ele enfrentou e lutou e não precisou dar a vida ali, no sentido simbólico, com aquelas ovelhas. Mas Jesus Cristo, sendo também o pastor, ele entregou a vida. Ele entregou a vida por estas ovelhinhas, que somos nós. Só que quando eu aceito Jesus Cristo, quando eu aceito Ele como meu Senhor e como meu Salvador, Ele cuida de mim. Porque eu aceitei, porque eu reconheço como Deus. E eu reconheço o sangue derramado na cruz do Calvário. Então Ele cuida de mim. Então eu sou uma ovelhinha também, igual qualquer outra ovelha, igual qualquer outra pessoa. A Bíblia ela fala no sentido figurado. Então ovelhinhas, todos nós somos ovelhinhas. Aquele cara que é o presidente do país, aquele cara que é o homem mais poderoso do mundo, Barack Obama, aquele cara que é o prefeito da nossa cidade, que é o governador, aquele que é o político mais conhecido, mais famoso, aquele homem que é o empresário mais bem sucedido, todos são ovelhinhas, né? Todos nós somos ovelhinhas iguais. Deus nos olha, Deus nos vê como ovelhas. Se você tem posse,
se você é rico, se você é pobre, se você tem poder. Deus não está preocupado com isso. Deus não olha para você. Deus não vê o que você tem. Deus vê as suas ações e as suas atitudes. Se você está caminhando na presença dele, você é uma ovelhinha que está andando no caminho, que faz a vontade do Pai. Não o que você ouviu falar, não o que você ouviu dizer, mas que você obedece, que você caminha na presença do Senhor. E aquela outra ovelhinha que fala de Deus, que fala que conhece, mas não aceita Jesus, é uma ovelhinha também, só que desgarrada. Uma ovelhinha desviada. Então aqui, quando Davi enfrentou esse leão, esse urso, era um inimigo visível, um inimigo palpável. Até na minha vida, na minha infância, é um testemunho que eu queria dar. Eu era um cara muito briguento, né? Um cara de rua, muito briguento e tal. E enfrentava, não tinha medo de nada, não tinha medo de ninguém. E muitas vezes, muitas vezes, eu deixei de fazer coisas que eu estava fazendo para comprar uma briga de um amigo, ou muitas vezes de pessoas que eu nem conhecia. Eu cheguei a ter situações de eu estar na casa da minha namorada, ali namorando, numa boa, conversando com ela, e de repente eu ver uma situação, dois caras tentando matar uma pessoa, né? E eu vendo aquilo ali, eu falei, não posso ficar assistindo. Ninguém está vendo, mas eu estou vendo essa situação. Eu não posso ficar calado, eu não posso virar a cara. Como é que eu vou dormir amanhã? Como é que eu vou olhar para mim mesmo e falar, poxa, esse cara morreu, eu poderia ter ajudado ele. Então eu ia lá e comprava a briga dele. Comprei muitas brigas, inclusive de armas de fogo. Comprei muitas brigas. Só que o inimigo que eu enfrentava, assim como Davi, o inimigo era um inimigo visível. Era um inimigo que eu via, que eu brigava, que eu batia, que eu apanhava. Então, eu buscava defender essas pessoas, que seriam as ovelhinhas. Só que hoje o inimigo é outro. O inimigo que nós temos hoje é invisível. Você não vê Satanás. Você não vê o diabo. O que você vê é o problema que a pessoa está enfrentando. Por exemplo, quando você vê uma pessoa com depressão, quando você vê uma pessoa doente, muitas vezes nós podemos enfrentar uma depressão, podemos ficar doente, né? É normal, nós somos carnal, nós vivemos num mundo poluído, com um monte de coisa, alimentação, enfim. Mas muitas pessoas estão sofrendo com doenças espirituais. Uma dor de cabeça que não sara nunca, uma dor no corpo que não sara nunca. Doenças que às vezes você vai no médico e não é detectado. Um desemprego, que você nunca consegue arrumar emprego. Quando arruma, você é mandado embora. Quando você não é mandado embora, você pede a conta. Você nunca consegue prosperar, sua vida não vai para frente. E aí você busca solução. Você fala, não, mas é assim mesmo, porque meu pai era assim, minha mãe era assim. Ou às vezes doenças que você acha que são doenças hereditárias, mas não tem explicação. Não tem explicação. Então isso são doenças espirituais. Você está sendo escravo do inimigo. Só que esse inimigo é invisível. Como é que você vai combatê-lo? Muitas vezes eu vejo pessoas em situações semelhantes, e às vezes eu oro, às vezes tento até falar com a pessoa, mas não tem como você ajudar essa pessoa. É claro, você vai orar por ela, você vai interceder por ela, mas ela tem que querer.
ela tem que querer buscar. Então, na verdade, ela está na boca do leão, ela está na boca do urso, mas ela não sabe, ela não percebe, porque ela não vê. Ela está numa situação de tristeza, morando numa favela, morando debaixo do viaduto. Tem pessoas que são pessoas maravilhosas, mas envolvidas com prostituição. Às vezes pais de família, às vezes homens casados, às vezes mulheres casadas, se envolvendo com prostituição. Amigos que você convive, que tem família, tudo, mas se prostitui. Não é porque a pessoa é sem vergonha, não é porque a pessoa quer fazer isso. Ela é escrava de Satanás. Pessoas que vai encher a cara, gasta todo o dinheiro com bebida, com cigarro, com droga. Eu mesmo era assim. Então você tá nas garras do leão, você está nas garras do urso, do lobo, mas você acha que é uma coisa assim mesmo. Ah, tal, é assim, meus pais eram assim. Então você está com um problema espiritual, há uma maldição na sua vida, mas você não consegue se livrar. E eu era escravo de Satanás. A minha vida ia para trás em tudo. Quando eu aceitei Jesus Cristo, tudo isso que é doença hereditária, tudo isso que o pessoal fala que é maldição, que você tem que morrer assim, que tem que ser assim, isso é mentira. Isso é mentira. Porque quando você aceita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, toda aquela doença, tudo aquilo que você vive, o sangue de Jesus Cristo levou sobre a cruz do Calvário. Então, tudo que você enfrentava tem que se acabar. Se você aceita verdadeiramente Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, tudo aquilo que você enfrentava tem que se acabar. Então, esse Davi, a história de Davi, que é um fato que aconteceu, Davi também era uma ovelhinha. Davi também era igual eu, igual você. Ele não era diferente de nós. Só que ele era um homem conforme o coração de Deus. Ele era um homem que amava a Deus. Ele era um homem que caminhava na presença do Senhor. Era um homem que temia o Senhor. Não só da boca para fora. Não só quando você fala, eu conheço Deus. Eu vou na igreja. Davi era um rei. Depois se tornou rei. Até então não era. Mas ele era uma ovelhinha que se humilhava. A diferença de Davi para nós é que era uma ovelhinha que se humilhava, que fazia a vontade de Deus, que buscava obedecer, buscava aprender. Então assim nós temos que tentar fazer. Eu não sou diferente de ninguém, eu não sou melhor que ninguém. Pelo contrário, até me acho pior que muitos. Mas eu fazer o quê? Deus teve misericórdia de mim. Deus achou graça em mim. Então, eu procuro ser uma ovelhinha obediente. Não me importo se o que as pessoas pensam, se acham que eu sou fanático, se acham que eu sou um cara chato. Eu não me importo com isso. A minha única preocupação, sabendo que hoje o inimigo é outro, é tentar te ajudar. E ajudar a mim também, porque quando eu te ajudo, quando eu falo uma palavra, eu estou falando para você, mas eu também estou falando para mim. Eu não tenho como comprar sua briga. Se eu tiver um amigo, como eu tenho muitos amigos que estão na prostituição, na droga, na bebida, não tem como eu ajudá-los mais, fisicamente falando. Não tem como eu ir lá e pegar aquela pessoa que está matando ele. Não tem, porque eu também não tenho poder. E eu também não vejo
Então é uma coisa espiritual. O que eu tento é alertar essa pessoa, é falar de Deus para ela, para que Deus tenha misericórdia dela, para que Deus tenha misericórdia de nós. O que eu tento é acordar na madrugada, é orar por ela, orar pela nossa família, pelos nossos amigos, pelos nossos vizinhos, pelos nossos inimigos, por aquelas pessoas que não gostam da gente. Tem pessoas que não gostam da gente simplesmente porque não gostam, ou porque nós falhamos com eles. Com certeza há pessoas que eu falhei com eles, há pessoas que eu errei com eles, mas mesmo assim eu peço que Deus tenha misericórdia de nós. Então essa é uma palavra que eu queria deixar, para que se você ouvir essa mensagem, que você entenda o que é ser ovelhinha. Não é religião, não é ser crente, não é ser católico, não é ser espírita, não é ser budista, é ser ovelhinha. É ser ovelhinha. Ovelhinha, o que a ovelhinha é? Ela é obediente, ela é humilde, ela é submissa, ela segue o pastor. É isso que você tem que ser, é isso que eu tenho que ser. Não adianta falar que é religioso, não adianta falar que você é um crente ou um católico fervoroso, você tem que ser ovelhinha. E o que a ovelhinha faz? A ovelhinha, ela obedece o pastor, e a ovelhinha, ela cuida da sua amiguinha, da sua outra ovelhinha. É isso que nós temos que fazer. Um ajudar o outro, um cuidar do outro, e seguir os passos do nosso pastor. O nosso pastor é Jesus Cristo, que deu a sua vida por nós, que morreu, derramou seu sangue por nós, ressuscitou no terceiro dia, está no céu, e Ele é Deus, e está ao lado de Deus. E nos concedeu, lá em Pentecoste, o Espírito Santo Consolador, que cuida de nós, que nos ensina, que nos exorta, que nos revela a Tua palavra, que nos concede a Tua graça. Então essa palavra que eu queria deixar para você, que Deus possa te dar entendimento espiritual, que Deus possa te dar discernimento, compreensão e noção do que é ser ovelhinha. Então, Senhor, obrigado por essa palavra, meu Deus, que eu tenha aprendido quando eu falo, e também quem possa ouvir também que aprenda. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.